Seção 3ª. Do Sistema Viário. Artigo 55. As áreas destinadas ao sistema viário deverão atender às seguintes exigências. Inciso 1º. As vias projetadas devem possuir articulação com as vias adjacentes oficiais, existentes ou aprovadas, integrando-se com o sistema viário da região e harmonizando-se com a topografia local, atendendo às seguintes disposições. Alínea A. As articulações entre as vias projetadas e as vias existentes serão objeto de avaliação do órgão municipal competente. Alínea B. Os raios mínimos de concordância dos alinhamentos nas articulações deverão ser de 5 metros, entre vias locais e de 7,50 metros, 7,50 centímetros, entre via local e via de categoria imediatamente superior. Inciso 2º. Toda a via a ser aberta será enquadrada em uma das categorias estabelecidas pelo PDDU, devendo adotar os padrões técnicos, declividades, dimensões máximas e mínimas estabelecidos no quadro 04 do anexo 01 desta lei. Artigo 56. As vias serão destinadas exclusivamente à circulação, não sendo permitido computá-las como áreas de estacionamento de uso público ou privado das unidades imobiliárias. Artigo 57. As vias de circulação de veículos situadas em regiões acidentadas poderão ter rampas com inclinação de até 12%, admitindo-se 15% em trechos não superiores a 100 metros, 100 metros. Artigo 58. As vias sem saída serão admitidas desde que possa ser inscrito no leito carroçável do dispositivo de retorno um círculo de raio igual ou superior a 20 metros, 20 metros. Parágrafo único. Todo o perímetro do dispositivo de retorno será contornado por calçadas com a mesma largura da calçada da via que lhe dá acesso. Artigo 59. Nas vias arteriais e, vai, projetadas ou existentes, o acesso aos terrenos lindeiros será permitido apenas através de pista marginal, PM. Parágrafo 1º. Para a implantação da pista marginal, PM, deverá ser obedecido o plano funcional da via arterial inciso 1º, nos termos do quadro 07 do PDDU, ou a reserva de uma faixa lateral de domínio de 27 metros, ao longo da via arterial e, vai, contados a partir do bordo externo desta via, sendo essa faixa independente do recuo exigido para a edificação, mas computável para fins do cálculo do coeficiente de aproveitamento do empreendimento a ser implantado nos lotes doadores. Parágrafo 2º. Nos casos em que as condições topográficas não permitam a implantação da pista marginal, PM para as vias arteriais existentes, o órgão competente definirá uma condição de acesso, na fase anterior e preliminar à aprovação do projeto, de acordo com os estudos necessários, segundo a especificidade do empreendimento. Artigo 60. As vias de transporte não motorizado, VP, deverão atender às seguintes disposições. Inciso 1º. Deverão funcionar como vias exclusivas para pedestres. Inciso 2º. Admite-se a implantação de ciclovias ou ciclofaixas unibidirecionais, conforme dimensões e características previstas no quadro 04 do anexo 1 desta lei. Inciso 3º. Deverão garantir condições adequadas de acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a todas as rotas e vias, com largura mínima de 5 metros, obedecendo a NBR 9050. Inciso 4º. Deverão ter obstáculos físicos que impeçam o trânsito normal de veículos, exceto nos casos e horários especiais, autorizados previamente pelo órgão de gestão do trânsito, para garantir os acessos locais e o atendimento às situações de emergência. Artigo 61. Nas vias de circulação de veículos, serão asseguradas calçadas com faixas livres de passeio exclusivas para pedestres, de modo a propiciar segurança contra veículos motorizados e mecânicos,
com pavimentação que proporcione caminhada segura e confortável, obedecendo às seguintes restrições. Inciso 1º. Deverão ser instaladas rampas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida em travessias de pedestres e em locais onde o poder público avalie necessária sua instalação, obedecendo aos parâmetros estabelecidos na NBR 9050 e demais legislações pertinentes, a fim de propiciar condições adequadas de acessibilidade. Inciso 2º. A largura mínima das calçadas será de 5 metros, reservando-se, no mínimo, faixa livre de 3 metros, para os passeios. Inciso 3º. O material de pavimentação deverá ser antiderrapante e possibilitar a redução de absorção do calor, com o objetivo de assegurar o conforto térmico. Inciso 4º. No mínimo 30% da superfície da calçada deverá ser constituída por elementos permeáveis. Inciso 5º. Deverão dispor de arborização implantada, obedecendo, para o plantio, ao espaçamento mínimo e especificação das espécies arbóreas, definidos no Plano Diretor de Arborização Urbana de Salvador. PDAU. Inciso 6º. Devem ser implantadas concomitantemente as vias de circulação. Parágrafo 1º. Poderá ser instalado nas calçadas o mobiliário necessário, tais como bancos, abrigos em pontos de parada de transportes, locais para caixas de correio, pontos destinados a hidrantes, coletores de lixo, postes e árvores, quando julgado conveniente pelo órgão competente, instalações sanitárias e a previsão de instalações móveis, preservando sempre a largura mínima de 3 metros, livres para circulação exclusiva dos pedestres. Parágrafo 2º. Será assegurada a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida a todas as rotas e vias, através da legislação pertinente, observando todos os parâmetros definidos na NBR 9050 e nas diretrizes da Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015. Artigo 62. As modificações de vias atenderão às exigências relativas à abertura de vias, respeitadas ainda as seguintes exigências. Inciso 1º. Nos casos em que forem atingidas áreas anteriormente parceladas, obriga-se o empreendedor a remembrá-las ou reloteá-las, quando necessário, sem qualquer ônus para os proprietários do loteamento ou dos terrenos atingidos. Inciso 2º. Nos empreendimentos de urbanização ou reurbanização, sendo atingidas áreas ou edificações destinadas a uso institucional, o empreendedor se obrigará a restituí-las no âmbito ou em áreas próximas ao empreendimento. Parágrafo único. O cumprimento das exigências do disposto nos incisos I e 2 deste artigo deverá ser precedido de acordo entre o empreendedor e os adquirentes dos imóveis atingidos pela alteração, bem como de aprovação do Executivo Municipal, devendo ser depositado no registro de imóveis, em complemento ao projeto original, com a devida averbação.